Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do Espiritismo. E o tema da aula de hoje é sobre o karma. Já viu falar desse termo? Faz parte da doutrina espírita. E nós vamos aprender nas Sagradas Escrituras que esta doutrina não é bíblica. Vale a pena ficar até o final da aula. Antes de ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, toda vez que eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Espiritismo. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí no playlist Espiritismo. E todos os slides que eu apresento na aula estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Na aula passada, nós estudamos uma doutrina que é um dos pilares do Espiritismo, a doutrina da reencarnação. E nós vimos que esta doutrina não é bíblica. E, paralelamente à doutrina da reencarnação, o Espiritismo ensina a doutrina do karma. E o que é esta doutrina? O Espiritismo ensina que todo mal praticado é uma dívida contraída que deverá ser paga pelo próprio homem, por meio do arrependimento, da expiação, que é o sofrimento, e reparação, que são as boas obras. Percebeu por que o espírita realiza boas obras? Estas são as três condições para se tornar um dia um espírito puro. Vamos ver um texto do Espiritismo para provar o que eu estou falando? Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. A fonte está embaixo. Esta é a doutrina do karma. Ela consiste em três partes: arrependimento, expiação, que é o sofrimento, e reparação, que são as obras. Agora nós vamos para a palavra de Deus para provar que esta doutrina é herética, não tem fundamentação na palavra de Deus. Vamos refutar estas três partes da doutrina chamada karma pela palavra de Deus? Vamos para a primeira parte, arrependimento. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto está tratando daquele ladrão arrependido. Esse texto nós já vimos na aula passada. O ladrão foi perdoado. E por que o ladrão foi perdoado? Porque nós podemos observar no texto que ele estava arrependido e buscou a sua salvação, a sua libertação dos seus pecados através de Jesus Cristo. Foi na fonte certa e adquiriu o perdão, e Jesus lhe prometeu que naquele mesmo dia estaria no paraíso. Portanto, não faz sentido a doutrina da reencarnação, a doutrina do karma. Veja que quem está garantindo a salvação, o direito de viver no paraíso, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver mais um texto? Lucas capítulo 13, versículo 3. Também são palavras de Jesus. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. Percebeu? Quem não se arrepende está condenado. E este é o processo da conversão. Como nós adquirimos a nossa salvação? Primeiro, nós somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa situação de pecadores, de miseráveis. E depois, nós aceitamos o plano da salvação, que é Jesus Cristo. Ele pagou a nossa salvação na cruz, com a sua própria morte. Agora vamos ver sobre a expiação? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Quem tira, quem nos liberta do pecado é Jesus Cristo. O homem não tem este poder de se libertar do seu próprio pecado. É uma operação divina em nossas vidas. Vamos ver mais um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Entendeu? Jesus que pagou o preço, Jesus que fez a expiação. Por isso que nós temos vida eterna. Se nós mesmos pudéssemos pagar os nossos pecados por meio da expiação, que os espíritas chamam de sofrimento, então não precisaria Jesus ter morrido por nós. A sua morte seria em vão. Vamos ver mais um texto? Efésios 1 capítulo, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quer texto mais claro do que esse? Já refutamos com estes textos lidos duas partes do karma. Ela é dividida em três partes, essa lei do karma, que é ensinada pelos espíritas e pelo hinduísmo. Arrependimento, expiação, que é o sofrimento, e reparação, que segundo o espiritismo é feito pelas boas obras. Falta esta última parte desta lei do karma. Vamos refutá-la com a palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A reparação foi feita por Deus. Ele mesmo pagou o preço da nossa salvação. E olha que texto importante. Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, refutamos as três partes do karma, ensinada pelo espiritismo e pelo hinduísmo: o arrependimento, a expiação e a reparação, que no entendimento dos espíritas são as boas obras. Então, por que nós cristãos realizamos boas obras? Nós não realizamos boas obras para conseguirmos a reparação, para sermos salvos. Não, nós realizamos boas obras porque nós somos salvos. E todo o salvo tem Deus em sua vida, é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós nos motiva, nos leva a realizar boas obras. É uma questão da nossa nova natureza. Eu sempre, quando estou ensinando sobre este assunto para os meus alunos do curso presencial, eu falo sobre uma pesquisa que eu fiz muito interessante. Eu era bem jovem e eu queria saber por que a galinha tem pena e a ovelha tem lã. Então fui pesquisar
Por que não nasce pena na ovelha? E por que não nasce lã na galinha? Pesquisei e cheguei a uma conclusão. É por causa da natureza. A natureza das aves produz penas. A natureza da ovelha produz lã. E o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Nós produzimos boas obras porque nós temos uma nova natureza, nós nascemos de novo, nós fomos impactados pela palavra de Deus, o Espírito Santo abriu a nossa mente, os nossos olhos espirituais, então nós compreendemos a nossa situação de pecadores e reconhecemos a expiação realizada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este processo, este ato, a Bíblia chama de conversão, de novo nascimento. E este novo nascimento, esta iluminação produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas nos leva a praticarmos boas obras. É da nossa natureza. Veja que diferença. Enquanto na lei do karma a pessoa precisa produzir boas obras para conseguir a reparação, no caso do cristianismo, nós produzimos boas obras porque já conseguimos essa reparação, já conseguimos a expiação. E esta expiação, esta reparação foi realizada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele é, como nós lemos em João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa salvação, ela é um presente de Deus. Ela é de graça. Basta reconhecermos que somos pecadores e aceitarmos o plano de Deus, que foi a morte do seu unigênito Filho, o único da mesma substância, Deus de Deus. Aceitarmos a sua morte, aceitarmos este plano, nós somos automaticamente salvos. Foi o que aconteceu com o ladrão arrependido. Ele reconheceu que estava errado e entendeu que Jesus é Salvador. Portanto, imediatamente ganhou o direito de, naquele mesmo dia, ir para o paraíso. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre as doutrinas espíritas. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.